A segurança na Europa e a energia dominam a cimeira da Comunidade Política Europeia na Moldávia. Ataque aéreo provoca 3 mortos em Kiev, entre os quais uma criança. Tensão persiste no norte do Kosovo e teme-se um reacender do conflito na região. A seca é uma ameaça grave no sul da Europa. 75% da Espanha está em risco de desertificação. A guerra da Rússia contra a Ucrânia está no topo da agenda da segunda reunião da Comunidade Política Europeia, que decorre esta quinta-feira na Moldávia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cuja presença não tinha sido confirmada, foi o primeiro a ser recebido e saudado pela presidente moldava, Maia Sandu. We are waiting when NATO will be ready to host and to have Ukraine. And I think security guarantees are very important, not only for Ukraine, for our neighbors, for Moldova, because of the Russia and of their aggression in Ukraine. A Rússia e a Bielorrússia foram excluídas do encontro. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, diz: Russia is not here not because we don't want to invite Russia, but because Putin's Russia has excluded of this community by launching this attack, this war unjustified against Ukraine. Para além da Ucrânia, os líderes europeus vão falar das tensões entre o Kosovo e a Sérvia. Segurança e energia dominam os trabalhos, mas não se esperam decisões. The choice to hold the second European Political Community Summit in Moldova is seen by many as a strong message to Kremlin that any threat to the country's sovereignty will not stay unanswered. But apart from the high symbolism, no big announcements are expected today, but more bilateral talks between leaders, especially as ethnic tensions are mounting between Serbia and Kosovo, whose leaders are also attending the summit. Efi Kutsakosta, Euronews, Moldova. Pelo menos 3 pessoas perderam a vida, entre as quais uma criança, e 10 ficaram feridas na sequência de um ataque na madrugada desta quinta-feira em Kiev. De acordo com as Forças Armadas da Ucrânia, o sistema de defesa aéreo ucraniano interceptou 10 mísseis disparados pela Rússia e as vítimas foram provocadas pela queda de destroços depois de terem procurado o abrigo num refúgio que se encontrava fechado. As autoridades ucranianas estão a investigar a situação. No outro lado da fronteira, um ataque ucraniano provocou pelo menos 8 feridos na cidade russa de Shebekino, na região de Belgorod, informou o governador local. Moscou revelou planos para evacuar a localidade fronteiriça, uma vez que estava a ser bombardeada sem parar pelas forças ucranianas. O presidente francês Emmanuel Macron disse no Fórum Globsec em Bratislava que a invasão russa da Ucrânia reanimou a organização do Tratado do Atlântico Norte. Macron lembrou o momento em que diagnosticou a NATO em morte cerebral e diz agora: J'avais en décembre 2019 une phrase sévère à l'égard de l'OTAN, soulignant à l'époque, je vous le rappelle, les divisions qui existaient en son sein entre la Turquie et plusieurs autres puissances, en parlant de mort cérébrale. Je pourrais dire aujourd'hui que Vladimir Poutine l'a réveillé avec le pire des électrochocs. O chefe de Estado francês afirmou ainda: não deixaremos que a Europa seja sequestrada uma segunda vez. Palavras ditas no momento em que decorre em Oslo a reunião dos ministros dos negócios estrangeiros dos países membros da NATO para debater o estatuto da Ucrânia. Berlim anunciou o encerramento de 4 dos 5 consulados da Rússia na Alemanha. Apenas a Embaixada Russa em Berlim e um consulado permanecerão abertos. Esta é uma medida de retaliação depois de Moscovo ter recentemente restringido para 350 o número de diplomatas alemães autorizados a permanecer na Rússia. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão sublinhou que o governo russo tomou uma medida destinada a aumentar as tensões e observou que esta decisão injustificada obrigou o governo alemão a efetuar cortes importantes em todos os setores na Rússia.
No meio de um impasse diplomático, a Alemanha vai também reduzir ao mínimo a sua sede diplomática aberta na Rússia. Até novembro, Berlim vai encerrar os seus consulados em Ekaterimburgo, Novosibirsk e Kaliningrado. Apenas a embaixada em Moscou e o consulado em São Petersburgo permanecerão abertos. As autoridades kosovares não pouparam esforços para evitar uma repetição das cenas de violência na cidade de Zvečan, reforçando consideravelmente o contingente militar e cercando o edifício da Câmara Municipal com arame farpado. Pelo terceiro dia consecutivo, milhares de pessoas saíram para a rua para exigir a saída dos soldados e do novo autarca local, de origem albanesa, e eleito no escrutínio com 96% de abstenção, depois do boicote eleitoral da comunidade sérvia. A bandeira gigante da Sérvia, desfraldada em Zvečan, é reveladora da vontade da maioria da população local. O presidente sérvio, Aleksandar Vučić, tem multiplicado os esforços a nível diplomático para chamar a atenção para o que diz ser uma perseguição à população sérvia do Kosovo. Já o primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti, sublinha que a multidão violenta tem de sair da rua, seja para a prisão, seja para a Sérvia, e admite que a tensão pode dar origem a um conflito, mas que isso depende de Belgrado. Mostrou-se, no entanto, disponível para um encontro com o chefe de Estado sérvio. A tensão em Zvečan e nas 3 outras cidades da região de maioria sérvia já levou Belgrado a enviar as forças armadas para a fronteira e a NATO a enviar mais 700 soldados para o Kosovo. A seca está a afetar drasticamente a agricultura no sul da Europa, com prejuízos económicos particulares para as zonas rurais espanholas. Esta situação alterna com inundações graves, como as que ocorreram em maio em Itália. Duas faces da mesma moeda que a Comissão Europeia vê como uma consequência imediata das alterações climáticas, em que a água, pela sua falta ou excesso, está a tornar-se capaz de gerar uma crise alimentar com repercussões económicas imediatas. A falta de chuvas regulares e um aumento de 2 graus Celsius faria com que a Espanha perdesse 7% do seu PIB e o PIB mundial perderia 17% se o aquecimento global ultrapassasse os 3 graus Celsius. O cavalo de batalha é a agricultura e a sua capacidade de adaptação. El futuro de los agricultores va a ser adaptarse a este cambio climático, a estas condiciones climatológicas. Hay que recordar, pues bueno, que en los últimos 50, 60 años hemos triplicado la población mundial y nosotros tenemos la obligación, o por decirlo de alguna manera, de alimentar a esa población mundial. O avanço da seca é maior na Europa mediterrânica e especialmente em Espanha, onde 75% da superfície já está em risco de desertificação. Yo creo que el trabajo donde tenemos que estar en los próximos años, en adecuar el que, pues con ese agua que tenemos ahora, o ese agua menor, o esa cantidad menor de agua que vamos a tener en los próximos años, intentar ser pues tan productivos como somos ahora, pues a través de la eficacia en su uso. Cada vez tenemos que ser más sostenibles con menos medios de los que tenemos ahora. Os aquíferos e as reservas naturais, como o Parque Nacional de Doñana, são tesouros estratégicos na luta contra a desertificação e a seca. O Sevilha juntou mais uma Liga Europa ao seu palmarés ao derrotar a Roma no desempate por grandes penalidades, após um empate a 1 no final do tempo regulamentar. Dybala colocou os italianos em vantagem. Mancini, na própria baliza, restabeleceu a igualdade. O defesa italiano teve uma noite para esquecer e ainda falhou o seu penalti. A equipa espanhola levantou o troféu pela 7ª vez e é de longe a equipa com mais sucesso na história da segunda competição mais importante do futebol europeu. A vitória do Sevilha foi presenciada por mais de 60 mil adeptos que encheram as bancadas da Puskás Arena e a festa que se seguiu noite fora nas ruas de Budapeste foi feita com sotaque espanhol. Of course I'm happy. I have gone for 4 finals. This is the first one we won. This is incredible. This is amazing. We have a very bad season. We thought we were going to go to second division, and here we are. We are Europa League champions. And we are in Champions League. Viva mi Sevilla, vamos campeón. Lo, 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 lo.
Na hora da derrota, os adeptos de Roma apontaram o dedo ao treinador. I thought that Jose Mourinho made a massive mistake by taking Paulo Dybala off that early in the game. He was definitely the MVP in the first half. And honestly, all I got to say is I'm very disappointed in that. I thought that they had it and then they lost it as soon as Sevilla came up. Além dos mais de 60 mil nas bancadas, milhares de adeptos sem bilhete foram até Budapeste para apoiar a sua equipa. Apesar das cenas de violência entre adeptos que antecederam a final, que provocaram alguns feridos e deram origem a 9 detenções, quer a final, quer os festejos sevillistas na capital húngara decorreram sem problemas. Egy nagyon hosszúra nyúlt meccs után rendkívül csalódottak a Róma szurkolói, akik szerint ez a játék elvesztegetett lehetőség volt, és a legtöbben az edzőjüket szidták. A Sevilla szurkolói azonban mérhetetlenül boldogok. Úgy tűnik, hogy csapatuk legyőzhetetlen az Európa Liga döntőjében. Ez volt a 7. győzelmük. Senuda Nóra, Euronews, Budapest. Centenas de artefactos roubados e recentemente devolvidos à Itália estão agora em exibição no Castel Sant'Angelo, em Roma. A coleção estava na posse de um antiquário britânico e provinha de uma rede de tráfico de tesouros arqueológicos. Tratam-se de cerca de 750 objetos, o mais antigo remonta ao século VIII a.C., avaliados em 12 milhões de euros. A exposição coloca um ponto final a um braço de ferro jurídico entre Itália e Reino Unido, que se arrastou ao longo de 2 décadas.